Uma nova frente de guerra, dessa vez com o grupo terrorista Hezbollah, pode agravar a situação no Oriente Médio. Israel reagiu ao sobrevoo de um drone espião e o aumento das tensões na fronteira com o Líbano preocupa autoridades mundiais. O grupo terrorista Hezbollah divulgou um vídeo supostamente gravado por drones em território israelense. As imagens mostram a cidade de Haifa, a cerca de 27 quilômetros da fronteira com o Líbano. A ação foi vista como uma ameaça. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou que o grupo seria destruído em caso de uma guerra. Os Estados Unidos enviaram um negociador ao Oriente Médio com o objetivo de tentar buscar um acordo para evitar uma guerra de proporções maiores. Amos Hochstein participou de encontros aqui em Israel. O enviado especial de Biden esteve no Líbano. Ele reforçou que existe uma via diplomática que deve ser considerada pelos dois lados. No sul da faixa de Gaza, os combates seguem apesar do anúncio de pausas diárias para a entrada de ajuda humanitária. Bombardeios atingiram várias áreas de Rafah. O exército de Israel disse ter destruído metade das forças do Hamas na cidade. Um relatório aponta que comandantes militares de Israel já tinham sido alertados sobre um plano do Hamas de invadir o país semanas antes dos ataques de 7 de outubro. E quem chega para fazer uma análise sobre esse momento na guerra no Oriente Médio é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, bom dia para você, sempre muito bom te ouvir, contar com a sua análise. Esse momento ele vem se agravando, né? Essa tensão com o Hezbollah, que começou logo lá a partir do 7 de outubro de forma mais intensa, ela vem piorando cada vez mais. Exatamente, Kelly. Bom dia a todos. A situação do Hezbollah, que inicialmente ficava muito restrita a uma pequena região do norte de Israel, né, fica também a fronteira sul do Líbano, isso não era tão preocupante, eram ataques muito menores, com escala de destruição limitada. Agora, o que está acontecendo é uma incursão cada vez mais forte, e isso tem um objetivo estratégico. O fato de que Israel avançou fortemente, destruindo as capacidades bélicas do Hamas, fez com que todos os seus aliados mudassem de estratégia. Se nos últimos meses nós vimos em outras regiões, como por exemplo os Houthis, avançando sobre navios na região do Mar Vermelho, agora o que nós estamos assistindo é uma incursão muito mais forte do Hezbollah. E pode parecer distante uns dos outros, mas todos eles, esses grupos terroristas que estão no Oriente Médio, têm uma forte influência do Irã. O Irã, que é um dos grandes artífices desses ataques, está influenciando fortemente para que o Hezbollah avance dentro da situação do norte de Israel, tentando não só desestabilizar o governo, mas fazer um segundo fronte de ataque. Por outro lado, Kelly, o governo de Israel, principalmente o premier Benjamin Netanyahu, está bastante... como eu posso dizer, chateado com o governo Biden, porque diminuiu o envio de armas para Israel. E talvez essas declarações do atual ministro de Relações Exteriores sejam uma maneira também de forçar os americanos, ou não os americanos, mas o governo Biden, para voltar ao envio de armas. Isso porque ele sabe que uma nova frente, um novo conflito no Oriente Médio colocaria em xeque ainda mais a capacidade do governo Biden de manter a segurança mundial. Então a gente assiste um jogo geopolítico que envolve não só a segurança de Israel, mas principalmente eleições nos Estados Unidos. Agora, o Hezbollah é um órgão, um grupo terrorista com capacidade muito forte, muito maior do que o Hamas, porém, acredito que o exército israelense teria sim capacidade de ter um combate muito grande com aquela região do sul do Líbano. Porém, seria um conflito muito mais longo, mais difícil, e o Líbano tem uma ligação muito mais forte com o Hezbollah do ponto de vista político do que a autoridade palestina com o Hamas. Então, de fato, transformaria a guerra em um cenário político mais complexo, e a gente não sabe quais seriam
atitudes de outros membros, como a Jordânia, até mesmo a Arábia Saudita. Lembrando também que o Hezbollah é um grupo xiita, então teria uma visão muito diferente dos sunitas da Arábia Saudita. Mas, de fato, é uma situação que preocupa nos próximos dias. Pois é, e eu acho que vale a pena a gente comentar também aqui, para deixar todo mundo no mesmo pé, né, Igor, sobre o Hezbollah. Que grupo é esse? Você citou os Houthis ou Houthis, tem o Hamas também, são todos grupos terroristas financiados pelo Irã. Só que o Hezbollah, ele causa uma preocupação maior justamente porque ele é mais forte em relação a esses outros grupos que eu citei, não é? Kelly, o Hezbollah ele tem uma característica um pouco diferente porque ele tem uma participação política ativa no Líbano, né? Ele tem membros que fazem parte diretamente das ligações políticas de órgãos do governo oficiais do Líbano. Então, ele tem uma espécie de apoio de uma parcela considerável da sociedade. Além disso, ele tem uma capacidade de organização bem mais forte e tem equipamentos militares que, de fato, você não enxerga no Hamas ou em outros grupos, como tanques, baterias antiaéreas, equipamentos que são profissionais, são comprados, mesmo que no mercado negro, de empresas que são empresas internacionais do movimento bélico. A gente não está falando de coisas caseiras, de equipamentos militares caseiros. Então, o que torna mais perigoso do que tudo isso é essa capacidade de ataque do Hezbollah dentro de um cenário maior de guerra. Lembrando também que os drones que nós assistimos fazendo esses reconhecimentos, eles miraram também empresas chinesas e indianas que têm investimentos na região portuária de Israel. Isso significa que colocaria investimentos estrangeiros em risco, colocando também talvez a entrada de outros agentes dentro do conflito para defender os seus próprios interesses econômicos. Lembrando também, Kelly, que o Hezbollah ele tem uma visão muito mais pragmática e ele não é totalmente dependente do Irã. Ele aceita, ele está na sua zona de influência, mas quando ele acredita que a sua própria sobrevivência se coloca em risco, ele de fato se afasta dos iranianos. Então, esse é um grande problema, né? Que é quase que um poder paralelo dentro do Estado do Líbano. Você lembrou muito bem que o Hezbollah ele tem, inclusive, uma influência política. Tem políticos que fazem parte do Hezbollah, não é? Ocupando cadeiras no parlamento. Então, isso foi muito importante você trazer para a gente, porque se a gente também olhar o que acontece dentro de Israel, uma semana tensa para o Benjamin Netanyahu, que enfrenta vários protestos. Inclusive, amanhã, alguns devem acontecer em áreas próximas a endereços do Benjamin Netanyahu. Então, veja que é uma semana complicada, onde existe uma pressão popular. Primeiro, para trazer os reféns de volta e, segundo, também pedindo eleições antecipadas. E bem neste momento, o Hezbollah vai lá e intensifica ainda mais os ataques na região norte de Israel. Exatamente, Kelly. Benjamin Netanyahu estava em uma espécie de escolha de Sofia, né? Se ele aceitasse o termo de acordo que os americanos estavam impondo juntamente com o Hamas, basicamente o seu governo incluiria os líderes mais radicais, a extrema-direita, disseram que iriam sair do governo, que acabaria com a maioria e, obviamente, Netanyahu sairia do poder. Ele optou por não avançar com esse acordo, imaginando que talvez não fosse nem honrado pelo Hamas, e o próprio Hamas fez o favor de dizer que nem eles sabem quantas pessoas estão vivas dos reféns. Então, isso de fato fez uma decisão ser tomada pelo próprio Hamas. E a partir disso, você viu a dissolução do gabinete de guerra, que fragilizou ainda mais o governo e basicamente convocou uma grande parte da oposição para as ruas. E o que nós assistimos nos próximos dias é que, de fato, a população israelense não acredita mais que Netanyahu vai ter condições de trazer esses últimos reféns em segurança e, pior ainda, não sabem e basicamente entendem que Netanyahu não tem plano nenhum de segurança para a faixa de Gaza a partir do momento que eles retirarem ou prenderem todos os líderes do Hamas de Rafah. Então, tudo isso torna a situação dele cada dia mais insustentável.
Ao meu ponto de vista, acho que os dias de Netanyahu como primeiro-ministro estão contados, mas essas incursões do Hezbollah os ajudam a ter mais sobrevida, lembrando que quanto mais conflitos militares, mais se torna uma desculpa para que Netanyahu mantenha o poder e não chame eleições. Entretanto, não só a comunidade internacional, mas acho que o peso interno da população israelense pode fazer com que isso ocorra. Minha previsão é que isso deve ocorrer ao final da tomada total de Rafah, onde basicamente não haverá mais desculpa de membros do Hamas na faixa de Gaza, e a partir daí, mesmo com a escalada do Hezbollah, dificilmente Netanyahu vai conseguir se manter como primeiro-ministro. Só para a gente fechar esse tópico, Igor, vamos olhar a nossa escalada, né? Que o Hezbollah divulgou, a nossa manchete, na verdade, aí, que o Hezbollah divulgou um vídeo supostamente gravado por drones. O uso de drones em guerra não é uma novidade. Porém, depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente vê se intensificando cada vez mais e no Oriente Médio também. Ou seja, é uma tendência, né? Não só drones espiões, mas como drones que jogam bombas, enfim, é uma tecnologia que está sendo cada vez mais empregada. Exatamente, Kelly. Os chamados drones kamikaze, né, que servem até mesmo para explodir tanques e equipamentos bélicos, né, baterias antiaéreas ou até mesmo jipes fortemente armados, estão sendo utilizados de uma maneira cada vez mais forte. A partir daí, você tem players geopolíticos que estão no topo do desenvolvimento desses equipamentos. A gente pode citar aqui a Alemanha, a gente pode citar a Turquia, a gente pode citar o próprio Estados Unidos, que tem essa capacidade de desenvolvimento desses drones, e a partir de agora, outras invenções, né, dentro de outro conflito na Ucrânia, drones aquáticos estão sendo utilizados. Então, o que acontece é que não só a infantaria é importante para a tomada de território, a gente vê isso em todos os conflitos mundiais, mas para a destruição de equipamentos e para que a infantaria militar possa avançar territorialmente, são necessários cada vez mais drones do que mísseis. Obviamente, esses drones são equipamentos extremamente caros, que precisam de tecnologia, precisam de uma rede de conexão de dados. Então, a gente passa a um movimento de uma guerra fria 2.0, em que o desenvolvimento de equipamentos de ponta de tecnologia passa por uma mudança. Lembrando também que não só isso, Kelly, o investimento em drones continuará a ser massivo dos próximos 5, 6 anos, mas também em ogivas nucleares. A China mesmo, que tinha aproximadamente 300, aparentemente já está subindo para 500 unidades. Então, o que nós estamos assistindo, não só no universo de drones, mas é uma corrida armamentista em basicamente todas as principais potências mundiais e as potências emergentes. Pois é, esses acordos, pensando em armamento, eles levam, inclusive, a algumas reuniões, viu? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está na Coreia do Norte pela primeira vez em 24 anos. Vladimir Putin foi recebido pelo ditador norte-coreano Kim Jong-un. Putin anunciou hoje que o Tratado de Associação Estratégica, assinado na visita dele ao país, inclui um pacto de assistência mútua em caso de agressão. Uma mensagem claramente direcionada às potências ocidentais. Putin também afirmou que a Rússia não descarta uma cooperação militar técnica com a Coreia do Norte. Kim Jong-un, que recebeu o presidente russo em Pyongyang, afirmou que o acordo é de natureza defensiva e chamou Putin de melhor amigo da Coreia do Norte, Igor. Kelly, é uma situação complicada, né? Mas a gente tem que analisar duas nuances. A primeira, o fato de que os dois países estão isolados do Ocidente. Então, Vladimir Putin não tem um acesso a diversos equipamentos, principalmente há uma necessidade muito grande de armas cada vez mais e munições, acho que munições até mais do que armas, e isso tem abundância na Coreia do Norte. E, por outro lado, a Coreia do Norte precisa de alimentos. Você tem uma população que diminui o seu peso global, por incrível que pareça. Os norte-coreanos, ano a ano, ficam mais magros porque tem uma escassez muito grande de alimentos. Então, o que nós vamos assistir é uma troca, uma coisa quase que um escambo de alimentos por armas,
dentro dos dois países. Obviamente, historicamente, não havia essa conexão tão grande entre Rússia e Coreia do Norte, até porque a Coreia do Norte faz exercícios militares que muitas vezes desestabilizam a região do Mar do Japão, do Mar da China, que é muito próximo da Rússia. Então, Vladimir Putin, para tomar essa iniciativa, se mostra ralado pelas potências ocidentais. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte mostra sua influência chegando para Vladimir Putin e mostrando que é um risco, sim, para a comunidade internacional. Entretanto, é um abraço que os dois se auto-necessitam neste momento de isolamento. O mais engraçado disso tudo, talvez não engraçado, mas o mais complexo, é que a China, apesar de ajudar financeiramente a Rússia com sistemas de cartão de crédito, venda de equipamentos de tecnologia e até mesmo intermedia ações na guerra, e também a China é um outro player que ajuda, basicamente mantém quase que a economia da Coreia do Norte andando, não quer ser vista com esses dois. A visão chinesa é de integração com o Ocidente e eles querem ser vistos como uma nação aberta ao desenvolvimento e aberta à comunidade internacional. Até mesmo houve uma situação um pouco constrangedora recentemente em outras viagens, de que para que Vladimir Putin fosse a Pyongyang, ele não passasse diretamente em uma escala em Pequim e depois fosse para a Coreia do Norte. Que esperasse um dia ou dois, ou fizesse algum outro tipo de parada no seu avião, para que não houvesse uma conotação de que a China estava sancionando esse acordo, ou que estava ligada diretamente. Então, a China vê também com um olho um pouco cético, porque imagina que as ações, muitas vezes, de Pyongyang desestabilizam a região e fazem com que os americanos aumentem sua presença no Pacífico. Então, apesar da China ter interesse nos dois países, ela também fica preocupada se isso não vai tornar o Pacífico e a Ásia mais perigosos, principalmente a presença dos americanos. Então, é um jogo bastante complicado. Você tocou no ponto fundamental, Igor, porque tem lá a Coreia do Sul com apoio americano, né? E aí Coreia do Norte agora se alinhando cada vez mais com a Rússia, ou seja, são opostos realmente. Então, a situação fica claramente mais tensa, né? Fica, Kelly, fica mais tensa e agora mesmo, enquanto há essa visita na Coreia do Norte por parte dos russos, existe uma delegação chinesa na Coreia do Sul com a tentativa de avançar negociações diplomáticas e comerciais, mostrando que, apesar de existir uma ligação chinesa com a Coreia do Norte, eles não querem abrir mão de possíveis negociações com a Coreia do Sul. Então, é um jogo de interesses mútuos e que os chineses não querem ou tentam impedir de alguma maneira o avanço dos americanos dentro da região da Ásia-Pacífico. E tudo que eles não querem agora é que os americanos avancem novos acordos militares com os sul-coreanos ou mesmo com os japoneses. Então, a China, apesar de entender a necessidade de Vladimir Putin, tenta não falar sobre esse encontro para não passar um ar de que há um novo triângulo de nações autoritárias se formando e que isso possa fazer com que os americanos avancem na região do Pacífico. Então, de fato, é uma situação bastante complicada até mesmo para os chineses. E é interessante a gente observar, né, como a China se comporta dependendo da situação e sempre, né, com foco também comercial. A China depende também de relações comerciais, inclusive com os Estados Unidos. Igor, muito obrigada, viu, pela análise. Foi muito legal te ouvir, é sempre muito legal contar com a sua análise aqui no Mundo Record News. Bom dia para você.